Liberdade de expressão e redes sociais. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Um canal de direita foi recentemente excluído desta plataforma de vídeo sob acusação de incitação à violência, atos antidemocráticos e notícias falsas. Bem, vamos entender um pouquinho o que está por trás de toda esta situação. E para entender, vamos voltar um pouquinho na história. Vamos ver a trajetória da comunicação social ou do jornalismo. O jornalismo ele começa, em primeiro lugar, com o jornal impresso. É algo muito antigo, que tem sido utilizado para trazer as notícias, informar a população. Ao lado do jornal impresso, tínhamos também os telejornais, os jornais que eram apresentados na televisão, e os radiojornais, que eram os jornais apresentados pelas emissoras de rádio. Ocorre que essas três modalidades, ela no passado, tinham a proposta apenas de informar. Não existia, por assim dizer, uma linha ideológica. Eles deveriam apresentar os dois lados da moeda e se ater muito mais em trazer a informação. Quem não se lembra de Paulo Francis na Rede Globo, que era alguém de direita e que fazia comentários baseado nessa perspectiva. Então era um ambiente, vamos dizer assim, livre de uma hegemonia ideológica. Ali os canais, os jornais impressos, os jornais na rádio tinham apenas o intuito de informar. Mas acontece que há uma segunda fase, vamos considerar essa primeira fase como o jornal impresso, o telejornal e o radiojornal. Aí entra uma segunda fase. Qual é a segunda fase? É daquele famoso canal a cabo de jornalismo 24 horas. Isso, a primeira empresa que cria essa modalidade é a CNN. A CNN, em 1980, lança então um jornal que iria atuar por 24 horas, e isso foi um grande sucesso nos Estados Unidos e depois no mundo, copiado por outras empresas. A princípio, esses canais eles ainda não possuíam um viés ideológico, eles tinham muito mais a pretensão de informar. Só que estes canais, como eram canais a cabo, onde a pessoa tinha na sua casa, se quisesse ou não, eles começam a se alinhar, ou para a esquerda ou para a direita. Talvez nos Estados Unidos tenhamos o grande exemplo da CNN, que tem uma visão mais progressista, e a Fox News, que tem uma visão mais conservadora. E aí, com isso, os telejornais e radiojornais começam a decair, assim como o jornal impresso. Aliás, o jornal impresso sofre um grande baque em 2008, por conta, obviamente, desta migração para outras plataformas de informação. Mas aí entra a terceira fase. E a terceira fase, ela acontece na internet, uma tecnologia que já existe em testes desde a década de 1960. Mas é em 1990, ou a partir de 1990, que ela começa agora a ser democratizada, ela começa agora a ser utilizada pela população. E junto com a internet vem o famoso e-mail. Então os e-mails eles passam a ser uma comunicação mais rápida, uma comunicação mais efetiva. E com os e-mails vinham os famosos spams, ou vinham as notícias, ou vinham textos que tentavam de alguma maneira informar ou não, né? Mas o e-mail é a primeira tentativa de se trazer um tipo de informação paralelo aos canais, aos telejornais, aos radiojornais, ao jornal impresso e também aos jornais de TV a cabo. Com isso há uma explosão. A partir de 2003 começa uma explosão de redes sociais. E é aí que começamos a ver uma grande transformação nesta área da comunicação. Então eu vou trazer aqui mais ou menos a relação por ano do surgimento dessas plataformas ou redes sociais. Em 2003 surge o MySpace. Ele atua muito mais nos Estados Unidos.
Em 2004 surge o saudoso Orkut. Quem não se lembra do Orkut, né, que foi extinto em 2014, teve 10 anos de vida. Mas juntamente com o Orkut, em 2004, surge também o Facebook. E o Facebook, ele estourou. Ele é um grande sucesso ainda hoje entre a população. Em 2005 surge o YouTube, essa plataforma que estou utilizando aqui de vídeos. Em 2006, Badu. Ainda em 2006 surge o Twitter, que também é um grande instrumento de comunicação, de informação e de atuação individual. Depois, em 2009, surge o WhatsApp, em 2013 o Telegram e o Instagram em 2015. Claro que existem outras redes sociais, mas estas são as mais conhecidas no Brasil. E o que aconteceu com o surgimento da rede social, dessas redes sociais na internet? Bem, primeiro, viabilizou a liberdade de opinião. As pessoas podiam utilizar essas ferramentas para falar o que bem entendem, né, dentro da sua liberdade. Claro que ela, obviamente, seria responsável por aquilo que escrevia ou por aquilo que dizia, como ainda hoje funciona. Mas, a princípio, essas redes sociais, elas vamos dizer assim, democratizaram ou trouxeram uma liberdade maior para que as pessoas emitissem a sua opinião. Também, isso é importante, essas redes sociais, elas começaram a fortalecer vieses alternativos. O que eu quero dizer vieses alternativos? Porque você tinha a informação, como eu disse, a princípio, ela era monopolizada pelo jornal escrito, pelo telejornal e rádio-jornal, sabendo que as origens das notícias que temos hoje para o mundo inteiro está na mão de 5 pessoas. Essa é a verdade, entre Estados Unidos e Inglaterra. Então, 5 pessoas ou 5 entidades, elas constroem a notícia. Então, o que acontece é que com o surgimento da TV a cabo e essa polarização, por assim dizer, dos jornais de 24 horas, uns para a esquerda, outros para a direita, os telejornais eles começaram também a assumir essa postura, assim como o jornal escrito e assim como o rádio-jornal. Só que eles enviesavam sempre para o progressismo, sempre para o lado esquerdo. Então, com isso, essas redes sociais, elas tornaram possíveis opiniões alternativas ou opiniões que eram contrárias e que são contrárias a esse viés de esquerda. Por assim dizer, a direita ela começa a ter voz num ambiente de hegemonia de esquerda, ou pelo menos um ambiente de hegemonia progressista. E aí vem o terceiro ponto desta proposta das redes sociais, que é a contestação das notícias. Tínhamos o contraditório. Então, o telejornal, o jornal escrito, o radiojornal, que, como eu disse, né, vindo de pouquíssimas fontes para espalhar pelo mundo inteiro, enviesado, progressista, ele começa agora a ter um contraponto forte, muito forte. Então, a contestação das notícias trazidas por lá fazia com que as pessoas elas começassem através de plataformas de vídeo, plataformas de texto, começassem a ter contato com outras versões destas notícias. E essas outras versões, obviamente, são versões de direita. E é aí que surge o problema. Porque isso cresceu muito no mundo e tem crescido muito no mundo. E ocorre que esse lado progressista, esse lado esquerdista não admite isto. Essa é a verdade. Eles não admitem perder a hegemonia. Eles não admitem o contraditório. Porque nós sabemos que a esquerda, ela não se preocupa com aquilo que se diz, ela se preocupa com quem diz. Então, a esquerda, ela não admite ser contraditada, ela não admite que surja uma força e que venha proporcionar um certo equilíbrio. E as redes sociais, sobretudo no Brasil, elas trouxeram a possibilidade deste equilíbrio, principalmente no Brasil, onde nós temos uma hegemonia acachapante
no que diz respeito ao pensamento de esquerda. Então essas redes sociais, elas surgiram e elas trazem esse contraponto que é muito importante. Aliás, este canal é um exemplo claro disto. Para quem me acompanha sabe do conteúdo que é trazido aqui. Então, nesse aspecto, com o surgimento desses setores de direita, setores mais conservadores nessas redes sociais, isso revelou alguns aspectos importantes. O primeiro é a forte influência do establishment, ou seja, a tendência na mídia como um todo. Nós sabemos que telejornais, com raríssimas exceções, jornal escrito, rádio-jornal, jornal a cabo, eu me refiro no contexto de Brasil, pessoal, estou falando no contexto de Brasil, são de esquerda, são progressistas. Não há o que duvidar disso. Estão alinhados às universidades, ao maior setor político, enfim, os intelectuais. E isso mostra a intolerância com relação ao discurso conservador. Então a gente vai perceber, em segundo lugar, essa tendência progressista, essa tendência que demonstra a hegemonia do pensamento de esquerda. E vejam que essa hegemonia é a não aceitação do conservadorismo. Então o conservadorismo, para essa hegemonia de esquerda, seja progressista, seja socialista, seja mais radical à esquerda, isso traz a eles um grande temor. E aí é quando eles começam a acusar os canais conservadores como propagadores de notícias falsas, polarização ao extremo, discurso inaceitável, incitação à violência, atos antidemocráticos. E vejam que são acusações, algumas delas são vazias, elas não têm o menor sentido. É como, por exemplo, um esquerdista chamar um conservador de nazista, de fascista. É esvaziado de sentido. Não há a menor coerência quanto a essas acusações. E aí nós podemos concluir o seguinte: quando nós olhamos para as redes sociais, ainda que haja uma certa tolerância, somente um lado pode se expressar livremente. E este lado não é o conservador, é o lado progressista. Isso não é outra coisa senão a hegemonia progressista, a hegemonia de esquerda que luta contra os valores defendidos pelo conservadorismo, defendido por aqueles que olham para a tradição e veem nela algo significativo, como família, como igreja, como concepção de trabalho, casamento, olham para este viés e veem como uma grande ameaça. Isto certamente está fazendo com que muitas plataformas de redes sociais excluam pessoas ou grupos por conta da sua posição. Bem, obrigado por você ter me acompanhado até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. E por favor, você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, dá uma olhada, vê se seu nome não desapareceu aí por mágica. E por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe ao máximo. Assim você ajuda esse canal a crescer. Também, se você quiser me seguir nas minhas outras redes sociais, é muito, muito, muito bem-vindo. Conto com a sua ajuda e até a próxima.